A Bíblia fala sim sobre a frequência sexual ideal. Eu quero mostrar neste vídeo, quero falar sobre isso e mostrar o quanto que o sexo é importante para o casamento. Se você está negando fogo, você está desobedecendo essa ordem. Você está pecando e você está colocando seu casamento em risco. Eu quero mostrar como que o sexo é um dos pontos centrais do casamento, quero falar sobre princípios de como resolver isso. Enfim, esse vídeo tá muito legal, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá então, vamos começar com o texto que fala aí, qual que é a frequência ideal? Que é uma pergunta sempre feita, qual é a frequência ideal de relações sexuais que um casal deve manter? Provérbios fala, Provérbios 6,19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre, em todo o tempo. É isso mesmo, gente. É em todo tempo, é sempre. Qual é a frequência ideal? Principalmente aqui se tratando da mocidade, da mulher da mocidade. Mas fizeram até essa pergunta pra mim, né? Quando a gente fica mais velho, porque alguns falam, não, aí o negócio é diferente. Eu explico isso no meu curso Sexualidade Cristã. O desejo, ele é algo que está no coração. Ele é algo que está no interior. Mas enfim, isso é tema para outro dia. Mas vamos lá. A frequência ideal, principalmente aqui está muito claro, se tratando da mulher da mocidade. O que o texto fala? Todo o tempo, 2 vezes ele fala isso. Todo o tempo. Eita lasqueira! Mas é isso que o texto diz. Em todo o tempo. Veja essa outra expressão aqui. Embriaga-te com as suas carícias. Rapaz do céu. O que é isso? O que é embriaguez? Quando você bebe muito. Quando você bebe além da conta. É isso. Ele pega essa figura para falar do carinho, da intimidade sexual. Embriaga-te. Ou seja, pode beber além da conta. A gente está fazendo demais. Não tem. Não está fazendo demais, não. A Bíblia proíbe a embriaguez de vinho, porque é o excesso. Mas ele estimula ao excesso de carícias, de sexo, de contato íntimo no casamento. Embriaga-te. Ou seja, tem excesso de sexo no casamento de vocês. Ó, irmãs, sim, vamos falar dos homens, mas você vai entender já daqui a pouquinho por que eu estou falando primeiro das irmãs aqui. Quantas e quantas vezes eu aconselhei irmãs que até elas diziam ter um bom marido, mas muitas vezes elas estavam lá negando fogo. Toda hora uma desculpa, uma dor de cabeça, vai chover, o Corinthians perdeu. Toda hora um negócio, é impressionante. Mas porque em 1967 você não me deu parabéns pra mim. Irmã, vocês estão pecando, minhas filhas. Estão pecando. Não vem com esse papinho que eu não tenho lugar de fala, que eu tenho lugar de fala sim. Quem não tem é a mulher pregando aqui, porque a Bíblia fala. A mulher permanece em silêncio, Paulo falou lá. Eu tenho lugar de fala sim. Não para com isso. É porque você fala isso, porque você é homem, isso aqui. Não, tô falando porque eu aconselho há 20 anos. Então pare com isso. Pare com isso. Então, por exemplo, tá lá no dia a dia, o homem vai lá e dá aquele tapinha tradicional no bumbum das mulheres, que deve ser quase um andamento aí, é de praxe isso aí. É de praxe isso aí, é a coisa mais linda. E aí, pare com isso, e não sei o que lá, pelo amor de Deus. Acorda, minha filha. Você tá tendo um homem que te procura, e você fica dando desculpa o tempo todo, você tá matando seu casamento. Depois você leva um chifre e a culpa é do seu marido, mas é sua também. É sim, eu me sinto como se fosse uma garota de programa, porque o marido fica cutucando ela o tempo todo. Porque o marido fica fazendo carícias nela o tempo todo, e óbvio que com conotação sexual. Ela, para, eu tô aqui cuidando da casa, para. Irmã, pare você. Embriaga-te com as carícias, diz a Escritura. Diante das muitas carícias, muitas vezes as mulheres ficam incomodadas. Minha irmã, você é maluca? Você é doida? Ele tá te desejando, minha filha. Acorda! E você tá irritada com o cara. Você queria o quê? Que ele não viesse, te cutucasse, te fizesse um carinho, brincasse com você? Pelo amor de Deus, minha filha. Ô, minha filha, acorda. Tem um monte de homem passando fome, coitado. Eu sei disso. Pelo amor de Deus. Eu sei, há muitas atribuições. Eu vou fazer uma série aqui sobre a mulher de Provérbios 31. Vai ser muito boa essa série. A mulher tem muitas atribuições em casa. E se trabalha fora, então, meu Deus do céu, aí tem um monte. Mas você tem que entender o seguinte, o que é mais importante? O que é mais importante? Por exemplo, você está lá cozinhando. É importante comer? Claro, sem comida você morre. O cuidado com a casa é importante. Mas a casa só é importante porque ela abriga você e seu marido. É a família, e a família começa com você e seu marido, e o seu marido é que é uma só carne com você, não seu filho.
ou seja, ele é a pessoa mais importante da sua vida, o cuidado com a casa é importante, mas a casa só é importante porque ela abriga você e seu marido, ela abriga um casamento. O casamento é que é importante, não a casa. É igual, eu lembro de um episódio da Todo Mundo Odeia o Chris, que a Rochelle briga lá com o marido dela, eu não casei com essa casa, eu casei com você. É isso, minha filha. Então se a casa está sendo um empecilho, deixa a casa mais bagunçada, embriaga-te com as carícias. Faça isso, deixa a casa mais bagunçada. Vai lá, isso é prioridade. Isso é prioridade. O contato de vocês, o casamento é prioridade. Então, o casamento é mais importante que a casa. Deixa a casa bagunçada se preciso for, mas prioriza o casamento. E por que eu tô falando de fazer sexo com priorizar casamento? Porque casamento é definido por sexo. Eu vou te mostrar já já. É isso. Aquilo que você coloca como prioridade, você dá jeito. Você dá conta. Você faz. Sempre temos tempo para aquilo que consideramos prioridade. Você tem que colocar a questão sexual como prioridade. Deu vontade lá, o seu marido te cutucou, não tem criança por perto, lá na área de serviço. Aproveita, embriaga-te. Não é a hora, não tem. Embriaga-te, é excesso mesmo. Tenha em excesso. Tenha um contato íntimo em excesso. Façam força para ter. Embriaga-te com as carícias. Saciem os teus seios em todo o tempo. É tempo de namorar sempre. Paulo disse em relação à pregação do evangelho: pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Meu amigo, com base em Provérbios 16, 19, parece que a gente pode aplicar o mesmo princípio ao casamento, ao sexo. Namore a tempo e fora de tempo, meu amigo. Se embriague. Essa é a figura de linguagem que Paulo usa aqui. Paulo diz também em 1 Coríntios o seguinte: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Por que será que Paulo começa falando da mulher, hein? Olha que coisa, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Paulo não era dominado por essa cultura feminista, e ele começou falando da mulher. Você pode ter certeza que não foi por acaso. Não era feminista, Paulo não era feminista. Ele começa porque na maioria das vezes, eu falo pela minha experiência, como que na maioria das vezes é a mulher que nega fogo. Tem homem, a gente vive na época terrível, né? Até homem tá negando, é impressionante. Jogando videogame, assistindo Corinthians ao invés de querer namorar. Tudo bem, tem isso. Mas na maioria das vezes, eu falo pela minha experiência aconselhando aí, 20 anos aconselhando. Na maioria das vezes é a mulher que tá desobedecendo esse mandamento aqui, ó. O seu corpo não é seu, minha irmã. Seu corpo, marido, não é seu, pra você ficar lá no videogame, não sei no que lá, no Corinthians, assistindo Corinthians, vendo os machos correr lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Seu corpo não é seu. E Paulo continua: não vos priveis um ao outro. O contexto aqui é sexual. Não vos priveis. É um mandamento. Tipo, não adultere, não mate. Não se privem de sexo. Aí Paulo continua: salvo por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntares para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, não por mandamento. Olha, meu Deus do céu, gente, o que é isso aqui? Maravilhou demais, não? Não pode, a não ser por oração. E aqui, provavelmente, expliquei isso no último vídeo lá, provavelmente porque oração relacionada a jejum, porque aí você não dá conta. Mas veja bem, ó, a não ser por esse período aí de oração intensa, de jejum, porque aí você não vai dar conta, porque quando você não come, não dá conta, você fica fraco, aí vocês podem, desde que seja por mútuo consentimento, ou seja, a esposa tem que concordar. Porque se você falar, eu vou jejuar aqui, meu amor, e tal, e ela fala, não quero você ao lado da cama, não quero você na cama. Você não vai poder jejuar, vai ter que... E ele diz, ó, por concessão, não por mandamento, porque o mandamento é não se privem, para que Satanás não tente vocês. Paulo está dizendo que é pecado negar sexo ao cônjuge. Nem o marido à mulher, nem a mulher ao marido. Mas você nota aqui, como eu falei, que eu me dirigi mais à mulher, porque geralmente é elas que mais costumam fazer isso. A mulher tem um poder sexual infinitamente maior do que o marido. Como assim? Porque há muito mais garotas de programa do que gigolôs. O gigolô é o cara que vende o seu corpo por dinheiro. Por quê? Porque quando se fala de sexo, a mulher tem essa proeminência aí. Porque uma mulher, ela pode fazer sexo sem ter vontade. Um homem, se não tiver, se ele tiver ali, meu amigo, brocha não vai. A mulher, ela pode ter várias relações. Um homem, depois de uma relação, ele é quase um inválido. Via de regra é isso. Depois de uma relação, ele é quase um inválido. Então, a mulher tem um poder sexual grandiosíssimo. Grandiosíssimo. Por isso, nesse sentido, a mulher, ela pode usar esse poder para o mal. Dalila, por exemplo, ela usou o seu poder de sedução, o poder sexual, para derrubar Sansão, algo que ninguém tinha conseguido até aquele momento. Betseba, será que ela tomou banho na direção ali de Davi ali? Foi displicente ou fez de propósito para derrubar o rei? Para atrair o rei para ela?
Então, muitas mulheres negam sexo ao marido como forma de punição, de controle, para exercer um poder sobre ele. Isso é pecado. Isso é pecado. Ah, tem aquele papinho também, né? Tudo é questão hormonal, né? Tudo agora é culpa do corpo, né? Ah, eu explico isso lá no meu curso de Sexualidade Cristã. A tristeza, tô triste porque é da serotonina. Não consigo ter sexo, questão hormonal. Tudo é questão física hoje. É óbvio que tem o seu valor a questão física, mas enfim, está lá no meu curso de Sexualidade Cristã. O sexo é algo tão central no casamento que ele define o casamento. Pense comigo, o que é casamento? Casamento é um tipo de união, um tipo de relacionamento, mas o que o diferencia dos outros relacionamentos? É o fato de que compartilhamos uma vida doméstica? Isso faz parte, mas não define. Por quê? Dois estudantes universitários compartilham a vida doméstica, mas não estão casados. O que define um casamento? É amizade? Há amizade no casamento, mas não é isso que de fato define um casamento. Você tem amizades com muitas outras pessoas, nem por isso você está casado com elas. É uma amizade profunda, um sentimento profundo pelo outro que define o casamento? Não também. Você também tem isso pelo seu marido, mas não é isso que define. Afinal, você tem uma amizade, às vezes, ou então um sentimento muito profundo pelo seu pai e pela sua mãe. Nem por isso você está casado com o seu pai ou com a sua mãe. A Bíblia coloca o casamento como um relacionamento único, raro e inigualável. Mas o que a gente vê no casamento que não há em nenhum tipo de relacionamento e acaba por definir o casamento? Sexo. Uma só carne. Eu sempre me perguntava, mesmo depois de pastor, na prática, o que é uma só carne? Resposta: sexo. Literalmente, através do sexo, os corpos se unem. Literalmente. Veja o que Paulo diz. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Paulo está dizendo que através do ato sexual, aqueles homens se tornavam um com a prostituta. E o fruto desse ato sexual é a materialização dessa uma só carne, o filho. O filho é essa materialização perfeita aí mesmo de uma só carne. A sua carga genética, marido, se une à carga genética de sua esposa através do sexo e dá à luz a um novo ser. Alguém olha para o seu filho e vê você, vê o seu cônjuge ali. Nossa, tem a orelha do pai e o nariz da mãe. Está ali, no seu filho. Você pode notar isso. Você e seu cônjuge misturado ali, ó, no seu filho. Pelo amor de Deus. E tudo isso por conta do sexo. O sexo define tanto o casamento que, como mostra o autor de O que é o casamento? Ele mostra o seguinte, que ao longo aí de toda a história da civilização humana, nas mais variadas culturas ao longo da história, sabe como o casamento era consumado? Através do sexo. O sexo é que consumava o casamento. Isso é um negócio assustador. O que marca então o início do casamento? Sexo. O que marca o fim do casamento? Também é o sexo, adultério. No Antigo Testamento, o adúltero era apedrejado. Ou seja, o adultério encerrava o casamento. No Novo Testamento, a única exceção para o divórcio é o adultério. Muitas confissões de fé, das mais tradicionais das igrejas protestantes, entendem que o adúltero é como se ele estivesse morto. Meu Deus, veja a seriedade do sexo no casamento. É muito sério isso. Portanto, minha irmã, você, meu irmão, vocês deveriam valorizar essa questão sexual. Vocês deveriam valorizar, é uma questão espiritual. Quem tem relação com a prostituta se torna um só corpo com ela. Olha como a questão de uma só carne, diz Paulo em Efésios, é um mistério, é uma coisa misteriosa. E Paulo está dizendo então que o sexo é uma coisa espiritual. Ok, mas por que as pessoas perdem o desejo sexual? Anticoncepcional. O anticoncepcional é uma bala. Eu explico isso no meu curso. Às vezes trabalhando demais, às vezes a mulher está fazendo algo que ela não foi chamada, então ela está exausta. Isso tem a ver, em primeiro lugar, com o marido. Preguiça. Sim, preguiça de... Às vezes ama o marido é bom em tudo que faz, mesmo assim dá aquela preguicinha, chega à noite. Preguiça. Porque às vezes vocês têm que fazer força mesmo, às vezes, para ter relação. No começo ali o negócio não dá muito bom, mas depois esquenta. Então preguiça, é preguiça. Preguiça também para não cuidar do corpo. A falta de domínio próprio. Porque aí você não guarda o seu corpo para o seu cônjuge. Principalmente você aí que está pesando 1 tonelada aí. Que você acha que isso é normal.
E fica dando um monte de desculpa. Assista a minha pregação sobre gula. Fica dando um monte de desculpa. Não tô nem aí não, porque não tô nem aí que eles ficam depois, esse é um mimizento. Eu é que amo você. Eu é que amo você, meu amigo, que tá pesando uma tonelada aí. Que eu tô falando a verdade pra você. Aqueles outros picareta sem vergonha que não tô nem aí pra você. Que fica só, não, assista a minha pregação. E dá um jeito nisso, rapaz. Isso aí é falta de amor pelo seu cônjuge. Isso aí é falta. Eu já aconselhei trocentos casais. Sempre reclamavam disso. Então, isso atrapalha. Mas, um dos grandes pontos do porquê muitos casais perdem o desejo um pelo outro é uma questão, tem a ver com uma questão espiritual. Porque o desejo, apesar de ele ter sim essa questão física, o desejo é algo que não começa no físico. No meu curso de Sexualidade Cristã, eu tento falar sobre tudo da questão sexual. E eu tento mostrar que o desejo é algo espiritual. É algo da mente. Para pessoas como Kinsey e Freud, o desejo era algo relacionado apenas ao físico, um inchaço das glândulas, um despertar das partes sexuais. Eles, devotos de Darwin, viam o homem apenas como bichos evoluídos, logo, movido apenas por instinto. Se nós somos descendentes dos bichos, se nós somos bichos, obviamente, o que nos move são os instintos. Então, o desejo sexual seria apenas uma questão física. Meu Deus! Eu vejo pastores renomados e inteligentes pregando sobre sexualidade com base nessa perspectiva darwinista e o pior, eles nem notam. Não é por acaso que tem um monte de casamento dentro das igrejas evangélicas em ruínas. Jesus disse que o adultério, o homicídio, procede da onde? Procedem da onde? Do coração. Todos esses desejos pecaminosos procedem do coração. Ora, se os maus desejos procedem do coração, os bons também. Os bons também. No meu curso Sexualidade Cristã, eu tento mostrar como que essa definição de que o desejo é algo espiritual, como que tem implicações poderosas e como que entender isso muda totalmente a nossa vida sexual. Tem um irmão aqui que eu sempre cito, que é o Diego, que está na minha igreja, saiu lá do Paraná, veio para cá, Paraná ou Santa Catarina? Um dos dois. Veio longe para morar aqui para estar conosco na nossa igreja, ele fez o curso e falou, pastor, pelo amor de Deus, todo cristão tinha que fazer esse curso. Então o link está aqui na descrição. De qualquer forma, espero que eu já tenha ajudado aqui com esse próprio vídeo. Eu creio que eu já me esforcei aqui para te ajudar e te oferecer várias coisas. Mas é isso. E se você quiser se aprofundar mais no tema, tá aqui o link do meu curso e eu já expliquei várias vezes. Eu ia começar uma série no YouTube. Esse curso seria uma série no YouTube. E aí os temas ali, logo de cara o YouTube... Então, por isso a gente acabou colocando ali no curso. Então tá aqui o link, você pode parcelar em até 18 vezes, o curso é só R$150, é uma merreca mesmo. É uma merreca, é para que todo mundo possa adquirir mesmo, gente. A gente tem um monte de custo aqui e é só para que vocês consigam adquirir mesmo, tá bom? Então o link tá aqui, aproveite, Deus abençoe e deixe um comentário aqui. Pode escrever o que vocês quiserem, mas comentem, tá bom? Pode até ser aquele de sempre, lá Palmeiras não tem mundial, mas comentem. Deus abençoe e até o próximo vídeo.